Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha aí do 7º ano. O tema da aula de hoje nós vamos tratar: europeus disputam o mundo atlântico, né? Essa disputa pelo mundo atlântico se dá aí no contexto das grandes navegações, da expansão marítima europeia e comercial, né? A era dos grandes descobrimentos e, né, como diz, o descobrimento ou a conquista da América, a ocupação da América e o seu processo de colonização, né? Então, como é que se deu, como se dá essa disputa, né, dos europeus pelo mundo atlântico, né, pelo novo continente, ou então chamado o Novo Mundo? Então, vamos lá. A disputa do mundo atlântico pelos europeus se dá a partir do século XVI e século XVII. Então, esse período é o período conhecido, chamado como período das grandes navegações, ou a era das navegações, certo? É também tido como o período dos grandes descobrimentos, descobrimento da América, a circunnavegação da África, a busca de novas rotas marítimas comerciais para as Índias Orientais, né? Que em consequência disso, por um acaso, levou ao descobrimento do chamado o descobrimento da América em 1492 e posteriormente a chegada dos portugueses à região, né, da América do Sul, que daria origem ao Brasil ou à chamada América Portuguesa, né? Então, primeiro, qual o contexto dessa disputa da expansão marítima comercial europeia, né, e a disputa entre os europeus pelo mundo atlântico? Aqui nós nos referimos a um dos primeiros processos político, né, de formação dos estados modernos, que é a chamada União Ibérica, a formação da União Ibérica, que se dá em 1580, né? A região onde hoje é a Holanda pertencia ao Império Espanhol e fazia parte dos chamados Países Baixos. Então, é nesse contexto aqui em que os holandeses, os espanhóis, né, também os portugueses, né, começam justamente a disputar, né, o processo da chamada expansão marítima comercial. Ok? Então, vamos lá? Então, após a independência dos Países Baixos, temos também a formação da Holanda, né, em 1581. Primeiro, a formação da União Ibérica, em 1580, e a independência dos Países Baixos, que daria origem à Holanda, ou os holandeses, assim como são denominados, né? Que tanto os holandeses, os espanhóis, né, e os portugueses foram os três principais nações, também juntamente com a Inglaterra, né? Vale também destacar a Inglaterra, foram os pioneiros na expansão marítima comercial. Aqui nós temos a representação de uma família tradicional holandesa, né, em 1634, né, da forma, representa a forma, o estilo de vida, aqui pelas condições, pelas vestimentas, pela aparência, né, denota que é uma família rica, uma família nobre, né, com servos, empregados, né, a esposa, enfim, as vestimentas. Então, tudo isso, né, está buscando representar o poderio econômico que algumas famílias ricas possuíam naquela época, e que boa parte, essa burguesia que estava surgindo aí no finalzinho do século XVI, início do século XVII, é também uma chamada burguesia comercial, né? Uma burguesia que está dedicada, voltada principalmente ao comércio e mais ainda ao chamado comércio marítimo, né? Por isso que esses primeiros burgueses vão também se aliar juntamente com os primeiros estados modernos que estão se formando naquele momento e vão começar a financiar, a investir no comércio marítimo e nessa expansão marítima comercial. Este é o contexto ao qual nós estamos nos referindo. Então vamos lá. Qual foi o principal motivo que faz com que os holandeses venham para a América, né? Descubram, passem justamente a ocupar, né, as rotas marítimas e comerciais em direção à América, ou também chamado ao mundo atlântico, né? Refere-se ao mundo atlântico porque o continente americano, né, recém-descoberto, recém-colonizado e ocupado,
e torna-se o centro da preocupação do novo mundo, das novas rotas comerciais. Então, ocorre aquela transição, aquela transferência, né, do antes que era apenas o Oriente e o Mediterrâneo como os principais rotas, né, e os principais mercados, agora os olhares estão se voltando para o Atlântico e principalmente para o continente americano, que está em um processo de ocupação e de colonização pelos europeus. Inclusive, a América vai ser, ou também chamado Novo Mundo, vai ser um ponto de disputa, né? Uma grande região, extensão territorial, continental, de disputa de interesse pelas principais nações europeias da época, né? Então, primeiro, temos a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa, né, a princípio de origem inglesa, que detinha parte do controle do comércio marítimo, né, das rotas comerciais, tanto para o Ocidente como também, né, em direção ao Oriente, com o transporte de mercadorias, de especiarias, né, e uma infinidade de produtos como artesanato, tecidos, a seda principalmente, né, especiarias como a noz moscada, o cravo da Índia, a pimenta do reino e tantos outros. Então, você via aí, né, que a companhia era uma empresa, na verdade, uma empresa, né, que detinha o controle dessas atividades comerciais e que essa empresa também era controlada por algumas nações, algumas potências, né, econômicas da época, como a própria Espanha, né, os ingleses, e aí entra também a disputa dos holandeses, né? Então, qual era o alvo dos holandeses? A chegada dos holandeses ao Brasil, né? Lembre-se que o Brasil, aqui nesse contexto, ele está sob o domínio da coroa portuguesa, o chamada América Portuguesa, né? O Brasil colonial que deu origem ao nosso país. Então, o Nordeste brasileiro e a África eram dois pontos, né, de desenvolvimento de atividades econômicas, né, e comerciais, principalmente o Nordeste brasileiro com a utilização da produção do açúcar, né? Lembre-se aqui o Brasil, o Nordeste brasileiro está diretamente ligado à produção do açúcar, né? E na África está ligado o quê? O tráfico de escravos, né? Tráfico de pessoas, né, que eram escravizadas. Então, a captura, o aprisionamento dessas pessoas, né, que eram vendidos e comercializados na condição de escravos, principalmente aqui na América, em especial no Nordeste, né, no Brasil, na América Portuguesa, torna-se o principal ponto de disputa e de interesse dos holandeses, porque até então quem detinha o monopólio dessas atividades, principalmente do açúcar brasileiro, era quem? Portugal, né? E também o comércio escravista, como tanto Portugal como também a Espanha. Lembre-se que a América, ela está basicamente dividida entre três nações importantes daquela época, né? A América do Norte com domínio britânico, inglês, na Inglaterra, a América Espanhola, como o próprio nome diz, sob o domínio espanhol, e a América Portuguesa, que é o Brasil, sob o domínio da coroa, né, sob o domínio de Portugal. E os holandeses haviam ficado de fora dessa grande movimentação, né, de riquezas. E aí os holandeses se interessam pelo açúcar brasileiro, né, e a ocupação do Nordeste. Na verdade, os holandeses queriam tomar e ocupar a extensão, a região territorial que pertencia, né, a Portugal, que hoje é o Nordeste brasileiro, ok? Estamos aí contextualizado, compreendido. Vamos a outro ponto. Olha só, né, nós temos aqui o chamado comércio, aqui, ó, falei, aonde os holandeses chegam, né, aqui no Brasil. Lembre-se aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, né? Aqui a América Espanhola e aqui a América Portuguesa. Colônia portuguesa, né? O Brasil, e aqui
é a região aonde, em 1641, os holandeses começaram a desembarcar entre 1637 e 1641, né, vindo para o Brasil, comercializando, ocupando o território, né, saqueando inclusive e até mesmo interferindo, buscando dominar o comércio de açúcar, justamente para ser levado para a África, né, e lá também comercializado, trocado por outros produtos, por outras mercadorias e também o comércio de escravos, né? Então, e do Rio de Janeiro e também Salvador saía as expedições portuguesas, principalmente, né, do Rio de Janeiro, que vinha também em direção à África. Então, os holandeses entram nessa disputa, né, com o objetivo, com a tentativa de ocupar parte desse território que estava até então sob o domínio de Portugal. Claro que Portugal não vai aceitar facilmente, vai resistir, e é o que nós vamos ver mais adiante. Então, a partir de 1637, os holandeses conquistaram São Jorge da Mina, ou seja, um porto, uma região assim, aqui na costa da África, né, na costa atlântica, e em 1641 tomaram São Paulo de Luanda, em Angola. Olha só, que também era um entreposto comercial, né, uma importante entrada e saída de mercadorias dominada pelos portugueses. Tanto levavam produtos e matérias-primas aqui da América Portuguesa para a África, como eles também traziam de volta, né, os navios com escravos, não só produtos, né, o marfim ou pedras e metais preciosos e outros produtos, até mesmo artesanato, mas principalmente a principal atividade econômica era justamente o tráfico de escravos, certo? E aí os holandeses vão entrar nessa disputa, né? Vão brigar, literalmente brigar com Portugal, não só pelo domínio de parte do território, né, da colônia portuguesa, como também pelas rotas comerciais. Beleza? Deu para entender aí direitinho? Vamos lá, desejo que sim. Qualquer dúvida, vocês questionam posteriormente. E aí, uma outra tentativa também, não só a ocupação do Nordeste, né, lá ao extremo nordeste, né, como também a tentativa de ocupação holandesa na Bahia, numa guerra que ficou conhecida como Guerra de Emboscada, como o próprio nome já diz, no contexto em que os holandeses vão justamente adentrar a região do território baiano e que, inclusive, pessoal, vale lembrar, né, que foi nesse contexto que também se deu início ao processo de colonização do nosso estado de Sergipe, né, da formação da capitania de Sergipe del Rei, em consequência, em boa parte, da invasão holandesa. Os holandeses, quando passaram aqui por Sergipe, né, e parte da região do sertão sergipano, de Propriá, aqui em São Cristóvão, à época que é uma das principais cidades mais antigas do Brasil, a quarta cidade mais antiga do Brasil, foi inclusive saqueada e destruída pelos holandeses, né? À época, Sergipe vivia sob o domínio da capitania da Bahia, né? Mas a capitania de Sergipe também sofreu com a invasão holandesa aqui no Nordeste, em especial na Bahia, que chegou também aqui até Sergipe. Mas vamos voltar. Uma outra tentativa também de invasão ocorrida em 1630 foi em Pernambuco, né, na capitania de Pernambuco. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, o maior produtor de açúcar da época. Olha só o açúcar aqui em destaque. Gente, o Brasil sempre foi marcado por grandes ciclos econômicos. A primeira grande atividade econômica desenvolvida, né, foi o extrativismo, a partir do pau-brasil. Depois houve a tentativa do desenvolvimento da agropecuário, que não deu muito certo, né? Mas uma das primeiras grandes atividades que dá certo é a cana-de-açúcar. A primeira grande atividade, a monocultura, no sistema de plantejo, a utilização da mão de obra escrava, né, voltado para o comércio e o mercado externo, principalmente o europeu e o oriental, né, asiático,
foi justamente o desenvolvimento do açúcar. E era exatamente esse o interesse econômico que os holandeses tinham aqui na América Portuguesa, né? Então, o governador Matias de Albuquerque, né, governador da capitania de Pernambuco, justamente entra em conflito com Domingos Fernandes Calabar, né, e acaba justamente assassinando, né, no Arraial de Bom Jesus, ok? E aí, esses são os dois primeiros grandes conflitos inicialmente, né, os primeiros conflitos travados entre os holandeses e os portugueses aqui no Brasil, né? Esse período também conhecido como chamado o Brasil, o domínio holandês no Brasil, a tentativa de ocupação dos holandeses no Nordeste brasileiro daquela época, ok? Então, por que será que o governador, né, o governador da província de Pernambuco, o Matias de Albuquerque, mandou matar Calabar? Então, está aí essa atividade, né, para vocês pesquisarem. Vocês anotem aí e façam essa breve pesquisa que nós poderemos discutir ela depois. Então, vejamos, também deixamos aqui atividades do livro, né? História, página 265, 266, 267 e 268. Então, nesse contexto aqui apresentamos para vocês a chegada, a invasão holandesa no Brasil, né? Na América Portuguesa. Então, encerramos por aqui essa primeira parte e daremos continuidade na próxima aula.